Essa é a planilha de planejamento financeiro do meu projeto restaurante. O que acontece? Para que qualquer empresário tenha sucesso no seu ramo de negócio, não tem como ele fazer previsões e avaliar cenários futuros em relação à viabilidade financeira do negócio se ele não fizer uma análise, que é justamente essa análise financeira, também conhecida, essa análise, como engenharia econômica. Então essa planilha ela serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de comércio, para qualquer tipo de projeto. E ela visa justamente proporcionar para o empreendedor uma visão futura em relação à viabilidade econômica dele elaborar um projeto ou até mesmo dele avaliar, de acordo com cenários futuros, perspectivas futuras, se o negócio dele tem possibilidade de prosperar ou não. Afinal de contas, você fazendo uma previsão futura, você tendo condições de medir o quanto você vai ter de lucro, por exemplo, de acordo com as vendas, de acordo com taxas aí do mercado, você pode tomar a decisão até mesmo de passar o negócio ou de não investir naquilo que você estava prevendo. Então essa planilha ela proporciona isso aí para o empreendedor. A primeira aba da planilha, que é essa aqui, início, nós vamos ter aqui a explicação do funcionamento da planilha. O que é uma análise financeira, por que ela é importante. Nós vamos ter aqui a descrição de todos os menus da planilha, para que eles servem e o que você vai fazer em cada menu desse. No menu investimento, você vai entrar aqui com o investimento inicial a ser recuperado. Suponhamos que você tenha investido em um novo negócio. E aí, qual valor você investiu nesse novo negócio? Ou qual valor você investiria nesse novo negócio? Que seja um plano de marketing, por exemplo. Você quer divulgar o seu negócio. Então, qual seria o investimento a ser feito ou realizado no seu negócio? E qual o capital disponível para você aplicar no projeto? O que seria esse capital disponível para aplicar no projeto? Esse capital seria aquele dinheiro que você tem disponível caso necessite injetar no projeto durante o funcionamento ou durante a elaboração desse projeto. E nós temos aqui embaixo a tabela de cálculo de depreciação dos bens da empresa. Eu tenho um vídeo também falando sobre depreciação. Poucas pessoas consideram isso, principalmente em comércios, mas nós devemos saber que em qualquer negócio que envolve máquina e equipamento, você tem depreciação. O que é a depreciação? É quanto aquele bem que você tem, móvel ou imóvel, quanto o valor dele vai caindo ao longo do tempo. E você deve se lembrar e deve considerar que, à medida que o tempo passa, dependendo do bem que você tiver e que você usa, equipamento ou máquina, ele vai se deteriorar ao longo do tempo até que você tenha que trocá-lo ou desfazer daquele bem para comprar, adquirir um novo. Então aqui tem a tabela de depreciação, você coloca quais são os bens que você tem que vão depreciar ao longo do tempo, e dessa tabela de depreciação, que foi tirada com base na tabela de imposto da Receita Federal, você pode olhar aqui quais são os itens que você tem na sua empresa e a depreciação, a taxa de depreciação anual. Se você conhece o valor do item, você sabe quanto vai ser a depreciação anual. Por que é importante essa depreciação anual? Porque ela vai entrar também no cálculo do planejamento financeiro. Afinal de contas, em algum momento será necessário substituir esse bem. E ele tem que ser inserido também nos custos do negócio. Tá certo? Nós temos aqui na próxima aba o cálculo do capital de giro. Então, no menu capital de giro, nós vamos ter o primeiro item, que é o estoque. Então, no estoque, você vai colocar o código dos seus produtos, quais são os produtos que você vende, a unidade, pode ser quilo, pode ser unidade, pode ser dúzia, pode ser metros, o preço de compra da unidade, o prazo médio para pagamento, qual é o prazo que os seus fornecedores te dão para pagar, o estoque inicial, quanto você consome daquele produto por mês, quanto você compra por mês. Tá certo? O consumo aqui seria vendas. Eu coloquei consumo porque em alguns casos, em algumas empresas, a empresa adquire material, adquire produtos, certos produtos que ela mesma vai consumir dentro
do seu negócio e também pode vender aquele mesmo produto. Além dela consumir uma parte, ela pode vender. E aí vai ser calculada, a planilha calcula automaticamente o estoque médio, o prazo médio do estoque em dias e o valor do estoque médio. A entrada de dados, né, fica nessas colunas aqui. Aí vou vir para o prazo médio das vendas. O que é prazo médio das vendas? Quanto você vende à vista, cartão de débito e crédito ou outros. E aí a sua porcentagem de venda de cada um desses. Por que é importante isso aqui? Para calcular o capital de giro. Tá? Isso aqui entra no cálculo do capital de giro. O prazo para recebimento das suas vendas e a média, a planilha vai calcular para você a média ponderada dessas vendas. Embaixo tem um gráfico das formas de pagamento que você recebe. Custo fixo, então você vai entrar com a descrição dos seus custos fixos e o valor de cada um. Vai inserir uma taxa de aumento anual, porque a cada ano o seu custo fixo vai aumentar, fatalmente será aumentado, porque nós estamos num país que existe inflação. Então você coloca aqui uma taxa de aumento anual, você vai inserir, aí você pode se basear, por exemplo, por taxas de inflação, né, e automaticamente ela vai calcular esse aumento do custo fixo anual. Aqui o gráfico representando o aumento anual do custo fixo. O capital de giro, nessa planilha não tem entrada de dados, exceto a taxa de aumento, que deverá ser a mesma do custo fixo. Pode ser a mesma do custo fixo. Tá? 3,5 aqui no caso, aqui 3. Vamos colocar a mesma taxa. 3,5 para os dois. A próxima planilha, vendas. Então, os produtos que você cadastrou, ela já vai lançar aqui automaticamente, ela já vai buscar. E aí você vai ter que entrar com o custo da matéria-prima, o custo da embalagem, se tiver, né, e a sua margem de lucro para cada produto. Com base nisso, o preço com a margem de lucro será calculado. Aí nós temos a venda no primeiro ano, então os produtos que já foram cadastrados e as vendas de cada produto durante o ano, as vendas anuais de cada produto que você oferece. Na próxima planilha nós vamos ter a projeção de vendas, então no ano 1 será calculado automaticamente o ticket médio anual, o total de vendas também é calculado com base na entrada de dados que você fez aqui no ano 1 e ano 2, ano 3, ano 4 e assim por diante você vai entrar com a sua estimativa, qual seria o aumento do ticket médio nesses anos ou se você quiser fazer uma simulação de queda nas vendas, também. Então aqui, interessante dessa planilha é justamente isso. Você pode simular os cenários de acordo com o que você acha que poderia acontecer. Sempre avaliando perspectivas aí futuras, mas também com base no histórico passado, no conhecimento que você tem do mercado, do negócio que você está inserido. Então você pode inserir aqui o ticket médio anual e o total de vendas ano a ano. Embaixo o gráfico será mostrado, o fluxo de caixa será calculado automaticamente nos 3 cenários, esperado, otimista e pessimista. O único dado que deve ser inserido nessa planilha aqui é a taxa de vendas de cartões. Então você coloca qual é a taxa cobrada nas suas vendas de cartões, que a planilha vai calcular para você o fluxo de caixa nos 3 cenários automaticamente. Um outro dado que deve ser inserido seria, por exemplo, no fluxo de caixa otimista, como é um cenário otimista, vai haver um aumento na venda. E você vai inserir aqui qual seria essa taxa de aumento na venda que você quer visualizar futuramente. Percebe que a planilha ela vai do ano 1 ao ano 6. Então você vai ter essa perspectiva aí do ano 1 até o ano 6. Essas células que você tem que dar entrada de dado, aparece um aviso para te ajudar. Feito isso, a planilha, então, ela vai fazer o fluxo de caixa nos 3 cenários. Você escolhe também a taxa de redução nas vendas, eu escolhi 10%, com base na queda no comércio. A mais alta queda no comércio, se eu não me engano, esse dado é de entre 2014 e 2016, se eu não me recordo, durante aquele triênio onde houve a pior crise da história econômica do Brasil e houve uma queda de 10% nas vendas do comércio. Então, inserir esse dado aqui, 10%. Você deve sempre se basear por valores reais, próximos da realidade. E aqui
a planilha apresenta a viabilidade financeira do negócio. Não há entrada de dados aqui também, exceto o prazo máximo para retorno do investimento em anos. Qual seria o prazo aceitável para o dinheiro que você vai injetar no projeto retornar para você? Qual seria o prazo máximo aceitável? Nesse caso aqui a gente simulou com 2 anos, né? E a taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade seria o quê? O mínimo de retorno que o projeto deve ter. E aí a gente vai utilizar os indicadores financeiros. Payback, o índice de lucratividade, o VPL e a taxa interna de retorno. Payback, pessoal, é o período para você recuperar o dinheiro que você investiu. Nós temos o payback simples e o payback descontado. Qual a diferença deles? O payback simples é calculado sem utilizar uma taxa de desconto. E o payback descontado, como o nome já fala, ele utiliza no cálculo a taxa de desconto, que seria justamente a taxa mínima de atratividade. Para que o empreendimento seja viável, o payback ele tem que ser menor do que o tempo que você colocou aqui para investimento. Então, payback é um período, é dado em anos, em dia, em meses. O índice de lucratividade seria a capacidade desse seu projeto de gerar lucro. Ele tem que ser maior do que 1. O valor presente líquido, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para a data zero, ou seja, para onde você começou o investimento, para o início do projeto, todos os fluxos de caixa. E ele vai usar essa taxa mínima de atratividade. Portanto, o valor presente líquido, ele deve ser maior do que 0. E a taxa interna de retorno ela tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. A taxa interna de retorno seria o percentual de investimento, de rendimento que o seu projeto vai ter, quanto ele vai render ao longo do tempo. Então, com base nesses 5 indicadores aqui, eu tenho condições de saber se meu projeto é viável ou não. Nessa planilha aqui, basicamente, a planilha vai calcular para você e já vai te mostrar o que é viável, payback. Quando a coloração da célula fica verde, significa que para esse indicador o projeto é viável. Para os outros demais indicadores, o projeto não é viável. Então, o investimento não é viável, o capital disponível não é suficiente. Ela já faz uma prévia aqui do seu investimento em relação aos 3 cenários. Cenário esperado, otimista, pessimista. O próximo menu seriam os relatórios. Dentro dos relatórios, eu vou ter, em primeiro, os gráficos. Então, os gráficos eles vão mostrar para a gente o fluxo de caixa nos 3 cenários. Aqui eu já percebo que o otimista é o único que vai me dar retorno, é o único que tem crescimento no fluxo de caixa. Aqui eu tenho uma análise dos custos e lucros em cada cenário. Tenho faturamento e custo versus os custos em cada cenário, fluxo de caixa no gráfico de linhas e o lucro líquido por cenário, nos 3 cenários. Eu vou ter um relatório em relação ao cenário esperado. O que esse relatório vai me apresentar aqui? Os indicadores financeiros que foram calculados, as condições mínimas de atratividade, o payback tem que ser menor do que 2 anos, o índice de lucratividade maior do que 1, VPL maior que 0 e a TIR tem que ser maior do que 5%, que é a taxa mínima de atratividade. Então, eu vou ter um fluxo de caixa resumido para o cenário esperado e a conclusão. O investimento não é viável, o capital disponível não é suficiente, o cenário é desfavorável. Então, de forma inteligente, a planilha vai mostrar por que o seu investimento não é viável. No cenário otimista, a mesma coisa. Já no cenário otimista, a gente percebe que o investimento é viável, tá? Ele é suficiente. E no cenário pessimista, com certeza, se no cenário esperado não é viável, ele também vai apresentar esse relatório, resumo de todo o cálculo que foi feito e por que é viável ou não. Você pode se perguntar o seguinte: qual seria a melhor decisão a ser tomada, já que no cenário esperado o investimento não é viável, no cenário otimista mostra-se viável e no cenário pessimista inviável. A recomendação é que o investimento não seja feito ou que seja remodelado, entendeu? Mas o mais interessante disso é que você pode fazer
simulações e verificar futuramente como vai estar o seu projeto. Então isso que é importante, ele proporciona para o empreendedor uma visão futura, de acordo com simulações que ele pode fazer. Além disso, vai dar para ele, né, a possibilidade dele alterar e modificar o projeto em alguns pontos que podem fazer com que esse projeto melhore ou que ele dê mais lucro futuramente, ok?